Oi, pessoal, tudo bem? Vamos para mais uma live sobre o peso emocional. Hoje eu quero falar com vocês sobre um tema fundamental que nos atravessa no nosso dia a dia e que também faz com que o nosso corpo segure o peso, né? O peso de um corpo estressado. O peso emocional, muitas vezes, às vezes, ao longo dessas lives eu tô falando de questões que você viveu, de dores muito profundas, e aí você fala, Regiane, mas eu não sinto nada disso. Eu realmente, porque existem pessoas que realmente não têm isso, viu, gente? Ou que já estão num processo de cura aí e de liberação nesse movimento, mas ainda assim elas não conseguem perder peso. E isso tem a ver com o estresse. Muitas pessoas acreditam que emagrecer é só comida e disciplina, todas aquelas coisas que a gente já sabe, já vem falando sempre. Mas sempre tem uma raiz muito profunda, aquilo que está além do aparente, aquilo que a gente não vê. Então, um corpo que vive num estado constante de estresse, de alerta, como se estivesse sempre em perigo, como se algo fosse sempre acontecer, como se a sua vida estivesse sempre correndo perigo, é um corpo que está em modo de sobrevivência. E aí ele não consegue relaxar. Automaticamente, ele não consegue perder peso. Por quê? Porque isso é um movimento neuropsicocerebral, né? Porque se eu estou em perigo, o meu corpo entende que ele está em perigo, o meu cérebro entra em alerta, manda informações para o meu cérebro, para o meu corpo, dizendo, olha, estamos correndo perigo. Se eu corro perigo, eu não posso ser uma pessoa pequena, frágil, eu preciso ser uma pessoa grande, para que eu possa ter energia para correr, para fugir, para lutar. Então, é um tema muito interessante também, um olhar muito interessante para nós vermos, que muitas vezes nós estamos fazendo tudo direitinho. Seguindo a dieta, o que o nutrólogo falou, o que a nutricionista falou, o que o médico falou, fazendo terapia, e ainda assim eu não consigo emagrecer. Aquele livro bem famoso, né, O Corpo Guarda as Marcas, do psiquiatra do Bessel van der Kolk, ele mostra pra gente, né, quanto que os traumas não resolvidos ficam registrados no nosso corpo. Isso tudo fica guardado dentro do nosso corpo. Na psicanálise, que é a minha base, a gente também olha para isso, né? Cada autor traz um olhar diferente. Nós começamos a olhar para muitas questões relacionadas aos traumas, né? Como eu disse para vocês, traumas não são só aquelas coisas terríveis que a gente sabe que acontecem e continuam acontecendo aqui na vida, escancaradas inclusive na internet, né? E muitas pessoas normalizam isso, mas o estresse também é um trauma. Um corpo que vive muito tempo estressado, sobre alta pressão, é um corpo também traumatizado, porque ele tá a vida inteira, né, em pânico, a vida inteira nervoso. Então é algo que a gente precisa olhar também e que é muito importante. Então a Klein dizia, né, que desde pequenininho, nós temos esses medos, né? Nós nascemos atravessados por esses medos. É que eu não quero entrar muito nesse movimento, porque senão a gente vai lá para a reparentalização sistêmica e a gente acaba saindo um pouco do foco da live. Mas desde pequenos nós já temos esses medos, nós já somos atravessados pelo estresse. Vou dizer algo para vocês, né? Uma criança, um bebezinho que acabou de nascer, ele não tem noção do que é fome. Então, imagina você hoje, adulto, quando sente fome, a carga de estresse que você sente, né? Muitas pessoas falam, eu sou outra pessoa quando tô com fome. Então, você imagina um bebê que passou 9 meses, tudo correu bem, né? Vamos resumir aqui. Tudo correu bem, esse bebê passou 9 meses sendo totalmente nutrido. Ele nunca sentiu fome. Então, ele nasceu, uma das primeiras coisas que ele sente, além de todos os outros movimentos do corpo que são novos para ele também aqui fora, é a fome. E a fome, ela pode ser entendida como algo mortífero. Você já prestou atenção em você quando você está com muita fome? Mas hoje você é um adulto, você sabe que isso é fome. E um bebê que chegou aqui que nunca sentiu isso. Então isso é terrível, é um medo terrível. É uma memória sentida, que lógico que ao depender do que aconteceu na nossa vida, isso vai sendo elaborado e vai se passando. Mas muitas vezes isso não acontece e continua se repetindo ao longo da nossa vida e a gente nem sabe por quê. Então, quando nós somos crianças,
né? Os pais, até então, estão ali para ser o nosso ambiente facilitador, mas geralmente não são, né? E quem traz esse olhar também é o Winnicott, quando ele vem falar pra gente sobre as nossas necessidades serem atendidas pelo ambiente, por quem cuida da gente. Então, a nossa necessidade de colo, de afeto, de contato, de fome e de o adulto ter esse olhar de percepção quando essa criança está saciada ou não. Então, tudo isso vai ficando aqui registrado no nosso corpo. Então, nem sempre quando eu falo, eu trouxe nas últimas lives algo muito mais pesadão, né? Mas existe. E esse movimento também, que não é tão leve assim, mas também existe. E é importante a gente saber disso, da onde é que vem. Quando eu falo olhar para a raiz, a gente tem que olhar para questões bem profundas. Então, o nosso corpo, ele vem sendo estressado desde lá do útero. Só que o que muda isso? É como é que isso foi sendo manejado na nossa vida até o momento presente. Como é que essas situações de estresse, essas questões foram acontecendo na nossa vida. Um escritor também da psicanálise que fala sobre o eu pele, né, que a gente olha muito isso dentro da reparentalização sistêmica, ele fala que o nosso corpo é como se fosse o nosso inconsciente visível. Então, o nosso corpo, ele mostra tudo aquilo que está acontecendo. É como se fosse o diário da nossa alma, só que não tem palavras. Tem peso, tem dor, tem compulsão, tem estresse. Então, por isso que é muito importante. É um grande desafio a gente falar sobre isso, porque não é que nem um filme que tem começo, meio e fim. Essas memórias, essas questões. Por isso que a gente vai, lembra quando eu disse para vocês que a gente vai abrindo a teia, vai pegando uma pecinha, vai encaixando, vai percebendo se faz sentido ou não. Porque a nossa vida interna, a nossa vida sentimental, o nosso coração, tudo isso aqui que passa dentro da gente. Imagina assim, 10 séries. E todas essas 10 séries estão misturadas em capítulos diferentes. E principalmente naqueles capítulos mais fortes, mais assustadores, que mais tem suspense, que mais a gente fica tenso assistindo, eles se repetem diversas vezes em outras séries. Então, às vezes você está assistindo uma série de romance e aparece lá um episódio embaralhado de um filme de terror, de algo assim. Então, é mais ou menos isso que acontece. Então, eles estão repetindo o tempo todo no nosso corpo sem fim. Sem a gente entender. Ai, Jane, então não tem solução? Tem. É um processo, por isso que a gente faz processo terapêutico, por isso que a gente faz jornadas terapêuticas, para a gente começar a entender todo esse movimento da nossa vida e entender o que faz parte desse filme ou dessa série e o capítulo que não faz parte. Como é que a gente olha para isso? Então, o nosso corpo vai percebendo esses capítulos, né, que aparecem, que saltam do nada, que de repente a gente está vivendo uma vida tranquila e sente um estresse, sente uma ansiedade, tem dificuldade de relaxar, sente um aperto no peito e, claro, tem compulsão alimentar, que esse é o nosso foco aqui. E todas essas situações estão marcadas no nosso corpo. Dependendo da intensidade, isso leva a gente a ter muitas estratégias de funcionamento aqui. E uma delas é o peso, a compulsão alimentar. Então, eu quero fazer uma pergunta para vocês. Você já parou para pensar desde quando você é estressada? Você já se fez essa pergunta? Muitas pessoas... eu sou uma pessoa que falo, né? Eu sou estressada desde quando eu nasci. Mas realmente... Para pensar desde quando você é estressada. Pode ser que realmente você seja estressada desde quando você nasceu. Pode ser que você vive num estresse depois ali da adolescência. Pode ser que você vive estressada depois que você mudou de trabalho. Com o chefe, com colegas, com medo de ser demitido. Dentro de um relacionamento onde, por conta da dependência emocional, por exemplo, você fica muito estressada. E tem medo de que tudo, né, saia errado. Mas dentro do nosso foco aqui, gente, muitas pessoas vivem em estresse crônico desde muito pequenas.
por N situações. Esse livro aqui, ó, que foi o que eu usei ontem para preparar essa aula, Porque o Amor é Importante, ele é um livro de neurociência e fala como que o afeto mexe com o nosso cérebro, né? Então, o estresse molda o nosso cérebro. Nesse livro ele explica que muitas vezes nós somos estressados desde cedo. Então, gente, quando eu falo as coisas para vocês, e eu falo isso sempre, porque parece que são ideias da minha cabeça, mas não são, né? Tem base, tem fundamento. Algumas são também por conta da experiência. Mas muitos de nós fomos estressados e somos estressados desde muito cedo. Desde bebês, nós aprendemos a ler o rosto das pessoas que cuidaram da gente. Nós aprendemos a ler o rosto dos nossos pais, os rostos dos nossos avós, os rostos dos nossos tios, enfim, de quem cuidou da gente nesse momento. Um simples olhar de cansaço, desaprovação, principalmente um olhar de desaprovação, despertava dentro da gente, bebezinho, cutuquinho já, ali no berço e depois ao longo da vida, essa carga de estresse. O coração acelerava, a respiração curta e uma ansiedade. Então, o rosto negativo dos pais liberava e libera ainda hoje na gente hormônios do estresse, né? Que é o cortisol, que ativa na gente o sistema nervoso simpático, que é esse sistema nervoso que fala, ai meu Deus, a minha vida tá correndo perigo, o que vai ser de mim, né? Então a gente fica alerta, a gente fica preparado para reagir, a gente fica preparado para apanhar, a gente fica preparado para receber uma bronca. Então isso significa que mesmo quando a gente ainda não sabia nem o que a gente estava fazendo aqui, a gente nem sabia quem era a gente na fila do pão, nós já entendíamos e já vivíamos o estresse. Então, é muito importante a gente olhar para isso. Sabe aquela coisa daquela educação, que não estou entrando no mérito de certo ou errado, é na questão da consciência. Que o pai e a mãe, só de olhar pra gente, né? Eu não sei se vocês são desse tempo, mas eu sou desse tempo, que só da minha mãe olhar pra mim eu já sabia. Eu já sabia que a minha mãe estava querendo dizer, eu já sabia que talvez eu ia apanhar. Então você imagina uma criança que passou muito, mas muito por isso. Essa carga de estresse, essa memória sentida dentro dela. Hoje, quando um chefe olha para ela, às vezes nem tá olhando para ela, mas ele tá irritado, ele olha meio de rabo de olho e ela percebe esse olhar, acende a lanterna. Alguém na rua ou em algum movimento. Então, tudo isso, gente, são situações, são códigos ocultos que a gente não vê, não tem nem ideia que o nosso corpo está funcionando dentro desse movimento. Então, quando eu falo nesse movimento, o nosso corpo está estressado desde cedo. Desde cedo nós trazemos esse nível de estresse, e se eu tenho esse nível de estresse, eu preciso, então, procurar um jeito de me defender. E junta-se a isso todas aquelas questões que a gente já falou nas outras lives, me fazem engordar, fazem com que eu precise me proteger. E eu vou carregando isso ao longo da minha vida, sem ter a menor noção. E aí o meu corpo vai aumentando, eu vou lá e vou tentar fazer um processo de emagrecimento e não consigo emagrecer. Né? E falo isso para vocês em primeira pessoa, porque foi o que aconteceu comigo. Entre 2023 e 2024, gastei uma bala com processos por conta de saúde, não foi por estética, por conta de várias questões de saúde, e eu não consegui emagrecer. Não conseguia. Todas as estratégias, tomando remédio caro, tendo efeito colateral, e não consegui emagrecer. Foi um dia que eu olhei pra médica, e isso que vocês falam assim, Gema, você que é, né, psicanalista, que é terapeuta, que trabalha com trauma. Pois é, gente, mas a gente, quando a gente tá no meio do furacão, a gente não enxerga, e isso demanda da gente um movimento, né, de consciência. Por isso que o processo terapêutico é tão importante, por isso que a consciência é tão importante, o autoconhecimento é tão importante, porque a gente começa a perceber. Foi quando caiu minha ficha, eu falei, eu tô
hiperativada em algum trauma. Eu tô hiperativada em alguma situação que eu não tô conseguindo liberar. Fui aí fazendo os meus processos, tanto energéticos, espirituais, os movimentos, né? Já tinha essa jornada, retomei o processo da jornada, fui fazendo, aonde então começou a fazer um efeito. Então isso é muito importante a gente entender essas questões da nossa vida. É muito importante a gente estar além disso, porque senão a gente entra de novo na culpa, na autocobrança, no tudo acontece para todo mundo, só para mim que não acontece. Então, quando a gente entende o que acontece dentro da gente, dentro do nosso coração, quando a gente olha para essas coisas que a gente fala, não é nada, é super, né, é super normal, é super educativo, até a página 2. Nossos pais não sabiam disso. Muitos de nós hoje, de 30 e tantos, 40 e tantos, também ainda não sabem disso. Estão tendo filhos e estão criando uma carga de estresse. Não estou falando para criar ninguém dentro de uma, já vou falar, né? Criar ninguém dentro de uma abóbora, né? Deixar a criança fazer o que quer, mas existem formas e formas de educar. E uma delas é que a gente, sempre que possível, não leve uma carga de estresse maior. Não é que a gente nunca vai passar estresse, mas existe uma diferença entre passar um estresse de um momento, que isso é natural, normal, e nosso corpo precisa disso, do que você viver uma vida inteira com uma sobrecarga de estresse. Pequenas gotas de estresse que hoje estão no seu corpo, que hoje vem aí em muitas formas aqui. Então, o nosso corpo humano, ele foi criado para reagir ao perigo. Por isso que eu disse, é natural a gente sentir isso. Mas, quando isso acontece de uma forma muito contínua, o nosso nível de cortisol, ele aumenta demais. O nosso nível de adrenalina, ele aumenta demais. E faz mal. Faz mal para o nosso corpo físico, em todos os sentidos, e faz mal para a nossa alma. Porque a gente não entende de onde é que está vindo essa sensação. Porque é aquilo que eu disse para vocês, muitas pessoas não vivenciaram aquilo que eu disse nas outras lives. Vocês assistiram as outras lives? Se não assistiram, aproveita para assistir. Porque em breve elas vão sair do ar, porque isso aqui é conteúdo do curso. Então, é importante que a gente olhe para isso, entenda esses movimentos. Se o nosso corpo vem passando por isso, permanece nesse estado ao longo dos anos, eu não sei quantos anos você tem hoje, talvez faz 30 anos que você vive no estresse crônico e nem saiba. Às vezes faz 40, 50, 60, 20. Você já parou para pensar nisso? Se você hoje tem dificuldade de emagrecer, e você já olhou para um monte de coisa, talvez você não tenha parado para pensar nesse movimento. Quais foram, desde quando na minha vida eu passo por estresse? Quais são os momentos da minha vida que eu percebo que eu tô com essa carga de estresse elevada no meu corpo? Quando foi que eu parei para perceber, para sentir o meu corpo? Para perceber todos esses pequenos sinais, gente, porque não é óbvio assim. O nosso corpo, ele se acostuma, sabe, mais ou menos, que nem agora, né, entrando na brincadeira, justo na minha vez, 12/8 não é normal mais, né? Pois é, isso é a realidade na área da saúde. 12/8 já não é um indicativo de uma pressão normal. Mas digamos que uma pessoa que viveu, digamos que ainda 12/8 é o normal, né? É o saudável, mas uma pessoa que viveu a vida inteira, porque isso também faz com que a gente sabote a nossa dieta, que faz com que a gente não consiga perder peso, que entra nesses ciclos de repetição, de reganho de peso, viveu a vida inteira com a pressão 20/15, daí já morreu, né? Mas enfim, é uma pressão muito alta, 22 por alguma coisa, 18 por não sei quanto. E de repente ela começa a tomar um remédio para melhorar essa pressão e ela começa a se sentir mal. Então, por quê? Porque o seu corpo está acostumado a viver. E isso é um processo que a gente vê muito no processo de emagrecimento, em todos os processos, que quando a gente vai vindo pro bom, a gente começa a sentir mal. Começa a sentir um monte de coisa que a gente não sentia, porque lá tava ruim. Mas era um ruim que eu já conhecia. Agora que eu tô vindo pra algo que é bom, eu tô sentindo isso aqui de novo? Sim, pois é, porque seu corpo estava acostumado a viver no estresse, o seu corpo estava acostumado a viver nesse lugar. Então, baixar isso
O seu corpo também entende como está em perigo. Por isso que o processo de consciência, um processo terapêutico, um acompanhamento terapêutico é importante para a gente entender que, olha, agora estamos indo para um lugar seguro. Agora estamos indo para um movimento saudável. É desconfortável porque você estava acostumado a funcionar assim. Então, são coisas que a gente vai olhando nesse movimento. Porque, ao mesmo tempo que eu tô lá, baixando minha pressão, fazendo as coisas, ainda assim tem liberação de cortisol? Tem, porque o meu cérebro ele não entende que essa baixa dessa pressão, que essas dores emocionais, essa culpa que eu sinto, esse sentimento de inadequação, que a gente vai falar um pouco mais amanhã, essas questões, ele não entende, então ele também vai liberar cortisol para dizer pro cérebro, ó, tá acontecendo alguma coisa aqui, socorro Deus, me ajuda, porque, o que tá acontecendo? Mas o que acontece? Aí a gente entra de novo nesse ciclo de apetite, porque o nosso corpo tá entendendo que algo de errado está acontecendo fora daquilo que ele está acostumado. Então é muito importante que a gente entenda sobre isso e que a gente perceba esses movimentos. Por quê? Porque o cortisol elevado, o estresse elevado e o estresse também de sair desse movimento, porque isso também gera estresse, faz com que a gente vá lá procurar açúcar, gordura, porque é o que o nosso corpo precisa para ter energia, para disparar energia para quando ele precisar fugir. Então, é importante a gente saber disso, desse movimento, né? O que tanto envolve o nosso corpo aqui, que não é só falta de força de vontade, que não é só falta de disciplina, porque esse tipo de fala é uma fala tão rasa, de pessoas que não têm nem noção da sua própria história, quem dirá da história do outro. E é por isso que a gente precisa passar por um processo terapêutico, porque não adianta só fechar a boca se o meu corpo está estressado, se eu trago memórias dentro de mim que me levam e que despertam, sabe esses filmes que ficam passando toda hora dentro de mim sem eu saber? Tipo a propagandinha da Jequiti, que você tá assistindo um negócio e ela aparece. Jequiti, as memórias são isso, só que elas não vão aparecer lá como memórias, dor, medo, elas vão aparecer como sensação. Elas vão aparecer como um negócio, como uma compulsão. Por isso que a gente trabalha isso num processo terapêutico. E esse é o intuito dessa jornada, trazer consciência para você e, se fizer sentido para você, para que você venha para o processo terapêutico, que a gente vai trabalhar justamente isso. Acalmar o seu sistema nervoso, soltar essas dores emocionais, esses códigos invisíveis que estão dentro de você e transformar a sua relação com você mesmo, com as suas memórias, com o seu corpo. Quando dentro tá leve, automaticamente aqui, seu corpo também vai ficar leve, a vida vai ficar leve e as coisas vão acontecer. Então, em breve nós vamos abrir as inscrições e vai ser muito importante que você, se faz sentido para você, que você esteja nesse movimento juntos. O estresse ativa a compulsão alimentar. Então, a gente vai lá procurar, né, alívio rápido de uma forma de acalmar. Porque, gente, esse é o ciclo da compulsão, né? Algo em mim desperta um estresse, um conflito, uma cobrança, uma lembrança, aconteceu alguma coisa, eu briguei com o marido, briguei com o chefe, levei uma fechada no trânsito, isso me desperta uma carga de estresse. O meu corpo entra em alerta, produz cortisol, inunda o meu corpo inteiro de cortisol, e aí a fome aparece, aquela fome emocional que eu preciso comer algo rápido, muito gorduroso, porque geralmente quando aparece a fome, sabe o que você fala? Eu tô com fome, eu não tô com fome do quê? De coxinha. Ai, tô com fome de um pastel frito. Para que eu tenha esse gasto, para que eu tenha essa energia, para que eu possa fugir. Então, isso me traz um alívio temporário. Mas aí, nesse alívio temporário, eu começo a sentir o quê? Culpada. Ai, furei a dieta. Ai, eu não sirvo para nada mesmo. Não dou conta de fazer nada. E aí, o que acontece? Quando eu me chacoteio, né? Me sinto culpada, me sinto com vergonha. Eu brigo comigo mesmo porque eu não consegui ter disciplina, porque eu sou uma pessoa indisciplinada, porque eu sou uma pessoa preguiçosa e tantas outras coisas que a gente se fala, né, que a gente se autoacusa. O que vem? A culpa. E a culpa faz o quê?
aumenta o estresse. Olha que delícia! E o ciclo continua, um círculo vicioso de estresse e de compulsão alimentar. Então, o excesso de peso, gente, muitas vezes é sobrevivência. Meu corpo está no modo de sobrevivência. Enquanto meu sistema nervoso acreditar que eu estou em perigo, que algo de ruim vai acontecer, ele não vai me deixar emagrecer. Não vai. Eu posso tomar quantas canetas eu quiser. Eu posso fazer os exercícios que for. Acontece? Acontece. Eu forcei o meu corpo. Fui lá, fiz uma cirurgia, fiz qualquer movimento. Mais uma vez, eu vou dizer para vocês, emagrecer não é sinônimo de vida leve. Porque quantas pessoas são magras e todos os mais, mas continuam sendo estressadas e tendo uma vida difícil. Então, a questão aqui não é essa, que são as justificativas, que eu sei que tem esses movimentos e já trago isso para você. Isso não significa. O nosso foco aqui é entender isso. Que muitas vezes a pessoa que está com dificuldade de emagrecimento, de liberar peso físico, é que esse corpo ele está estressado e ele precisa, não é tomar calmante, né? Porque aí você vai ser uma pessoa dopada, enganando o seu corpo e atrapalhando todo o funcionamento funcional do seu corpo. É que você tenha consciência, que você passe por processos que te ajudem nesse movimento e que você vá aprendendo a soltar essas questões, vai aprendendo a manejar, a lidar com isso. Que quando você começa a sair desse estado de alerta, nós começamos a ter uma vida mais leve, nós começamos a ter presença das nossas emoções, presença do nosso corpo, a nos sentirmos seguros dentro do nosso próprio corpo, dentro do nosso próprio espaço. E quando eu me sinto segura, não tem por que ter uma muralha. O meu corpo físico vai liberar. Não só o peso emocional, peso físico também. Então, o nosso corpo nunca esquece. O nosso corpo guarda tudo. E nós não temos, jamais podemos ser cruéis com a gente mesmo, de forçar o nosso corpo a nos obedecer. Nós precisamos escutar o nosso corpo. Nós precisamos compreender que cada quilo que nós temos, cada excesso de quilo carrega uma história, carrega uma dor, carrega uma história de medo, carrega uma história de vergonha, carrega uma história de culpa, carrega uma história de abandono, carrega uma história de um corpo que está aqui em modo de sobrevivência para te proteger. O corpo é a sua casa aqui. Às vezes a gente acha que a nossa casa é esse espaço que a gente tem, que a gente está seguro, quando na verdade a gente não está seguro dentro da nossa casa, que é dentro do nosso próprio corpo físico. Então, o seu corpo, ele não engorda para te atrapalhar. Ele engorda para te proteger, para cuidar de você. O seu corpo é seu melhor amigo. Ele está o tempo todo procurando formas de dizer para você: olha para mim, tá pesado aqui, me ajuda a liberar isso. E além desse movimento, então quando você começa a ouvir, a fazer esses movimentos, o seu corpo ele não precisa mais reagir. Ele não precisa mais viver em estresse constante. Ele começa a ser livre, a ser tranquilo. Então, é importante que a gente olhe para isso, para esses movimentos, e que você perceba, de novo, eu faço essa pergunta para você: desde quando você é uma pessoa estressada? Talvez você nunca tenha parado para pensar. Desde quando você vive em estado de alerta? Para pensar sobre isso. E, obviamente, se faz sentido para você, as inscrições da nossa jornada começam no dia 8 de outubro e as aulas vão começar no dia 10. Entra lá no grupo VIP para você receber todas as informações do curso, o link de inscrição, porque emagrecer de verdade não é brigar com o corpo, é aprender a ouvir o que o corpo está dizendo pra gente, é liberar toda essa função dele de ser escudo para que a gente tenha uma vida leve, próspera, feliz aqui no nosso dia a dia. Até mais!